Hosana ao Rei dos Reis. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos com a participação especial da nossa escola de música. E nós precisamos apresentar a Deus um louvor digno ao nome dEle. Um louvor de excelência a Ele. Então, que nessa noite o Senhor possa tocar no seu coração, desperte no seu coração, a aprender a tocar um desses instrumentos. São os nossos professores que estão aqui conosco, são todos os professores, e aprenda a tocar um desses instrumentos, ou com as professoras de vozes, né, Laís? Nós estamos aqui para, junto com você, exaltar o nome do Senhor, com um louvor digno ao nome do Senhor. O Senhor é digno de todo louvor e de toda glória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos consagrar esse momento ao Senhor, ao único que é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. A Ele, somente a Ele. Amém? Aleluias! Glória a Deus, Pai, Paizinho. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, mais uma vez, para glorificar e exaltar o Teu nome. Obrigada, Deus, por todas as oportunidades que nós temos de manifestar a nossa gratidão a Ti. Mas obrigada em especial pelo louvor e pela adoração. Obrigada, Senhor, porque cabe muito bem no culto esse tempo em que nós expressamos, através da nossa voz, a nossa gratidão a Ti. Encerramos, sim, Senhor, mais uma semana, mas queremos consagrar essa semana no Teu altar, crendo que o Senhor é conosco. Nós nos levantamos na força do Teu poder, na Tua glória, em louvor e gratidão por tudo que o Senhor tem feito a nós. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor. Recebe este culto a Deus. Fala aos nossos corações. Senhor, usa, Senhor, cada um de nós para ministrar louvor e adoração a Ti. Mas também, Senhor, usa, Senhor, a pessoa que vai estar ministrando através da Tua palavra aos nossos corações. Abre o nosso entendimento. Fala conosco, seja bem-vindo. Senhor, Tu és o centro da nossa atenção, do nosso carinho, da nossa adoração e do nosso louvor. Recebe como incenso suave as Tuas narinas, em o nome de Jesus. Amém. Aleluias. No capítulo 4 de João, no versículo 23, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Faça uma verificação bem rápida da motivação do seu coração nesse tempo. O culto é uma programação maravilhosa. Nós recebemos muito, mas essa parte é quando nós nos doamos em adoração a Deus. Abra o seu coração, faça parte do culto. É o seu momento de participação, louvando e bendizendo ao Senhor. E sabe por que nós podemos adorar ao Senhor com todo o nosso ser? Pela esperança que existe em nós. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Vamos cantar, vamos declarar isso.
posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluias! Ele é digno de toda honra, de todo louvor. E você pode ainda declarar, dizer para Ele: Deus, Tu és grandioso. Mas eu gostaria que você pensasse em algo grandioso a respeito de Deus. Não vamos abrir simplesmente os nossos lábios e declarar isso porque a gente escuta, porque nós estamos acostumados, porque faz parte da nossa rotina enquanto cristãos. Não, mais que isso. Porque verdadeiramente na nossa vida, na nossa existência, lá em casa, nós reconhecemos: grandioso és Tu, Senhor. Grandioso és Tu. Eu olho para todo lado, no meu dia a dia, indo e vindo, trabalho, casa, rotina da minha vida, eu posso declarar: grandioso és Tu. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, estrelas mil cintilando espaços de Teu poder e manifestação. Vamos todos cantar, declare. Então minha alma canta-Te, Senhor. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Então minha alma canta-Te, Senhor. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória,
ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és O Senhor é grande, o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. E foi pago um preço muito alto para que nós cantássemos isso. Além da criação, de toda a magnitude da criação, nós temos um ato maravilhoso da parte de Deus, que foi enviar Jesus. Mas desde que aconteceu o Calvário, na história da humanidade, uma grande responsabilidade surgiu. E cabe a nós levar essa mensagem da cruz até o fim. Você está disposto a dizer: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar? Você está disposto a consagrar a sua vida e ser um instrumento nas mãos de Deus, até que isso aconteça? Aleluias! Essa é a nossa missão, cabe a nós. Vamos fazer isso? Aleluias! Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Declare: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com
com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluias, louvado seja Deus, glórias ao Senhor. Nós vamos chamar nossas crianças agora. Está ali o tio Josué, tia Ereni, que Deus abençoe. Amém. Alô, som. Queridos, a graça e a paz. Boa tarde aos nossos amados, amadas. Nesse momento, nós gostaríamos de conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Você levantasse uma de suas mãos para que nós pudéssemos conhecê-lo, conhecê-la. Nós temos ali uma pessoa nos visitando. Como nós acolhemos os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em o nome de Jesus e voltem sempre. Não é? A nossa alegria é recebê-los. O nosso coração se enche de júbilo por termos vidas que adentram por essas portas com ações de graças. Amados, nesse momento nós vamos iniciar a ministração das Sagradas Escrituras e daremos continuidade ao capítulo 11 do livro de Apocalipse. Semana passada foi uma semana toda especial, com uma programação especial, cheio de pessoas especiais aqui adorando ao Senhor. E nós estivemos um período de 4 dias, né, de sábado a terça-feira, nos horários das 19h30, tivemos tempo de adoração ao Senhor. E hoje nós retornaremos ao tema, finalzinho do capítulo 11 de Apocalipse, e iniciaremos o capítulo 12. Como o livro de Apocalipse só tem 22 capítulos, então nós já estamos mais que na metade do livro, um pouquinho mais que a metade do livro, e eu acredito que dispensa o comentário e as apresentações do livro de Apocalipse, já fizemos em sua introdução. A razão pelas quais nós desejamos compartilhar
esse livro com a igreja é resultado do conteúdo, da mensagem de esperança que esse livro traz, a despeito do caos, a despeito de toda dificuldade, mas o povo de Deus, o povo escolhido, o povo separado, o povo santo, o povo que vive para a glória de Deus, ele não teme a adversidade. O povo de Deus será guardado no dia da adversidade. E agora eu quero ler o versículo 19 do capítulo 11, é o último versículo, e aí nós adentraremos ao capítulo 12. Abriu-se então o santuário de Deus que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, ou seja, chuva de pedra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Ou seja, quando Deus ele chama Moisés para a construção de um tabernáculo, o que Moisés constrói, segundo as orientações divinas, é o protótipo do que estava estabelecido desde a eternidade. Então, abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. A arca da aliança, os irmãos sabem, que nos levam à presença de Deus, e diante da sua presença nós vamos ver agora uma intervenção de juízo, o juízo divino. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Agora nós vamos ao versículo 12 e depois retornaremos fazendo o comentário versículo por versículo. Capítulo 12. Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela sustentarem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram,
e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela afogasse, para que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Querido Deus, nós estamos aqui diante de textos ricos, Senhor, em simbologia, de uma literatura tão desafiadora. Mas nós queremos extrair daqui as riquezas. Senhor, ajuda-nos, sê conosco. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Dá-nos, Deus, graça para que essa palavra ela seja de fato nas nossas vidas a que ela se destina, para nos encorajar, nos fortalecer, para nos fazer conscientes, ó Deus, das realidades que nos envolvem diante do mundo que vivemos. Senhor, para que nós não vivamos alienados, mas conscientes, de forma que possamos viver para o louvor da Tua glória e sejamos de fato testemunhas, Senhor, fiéis ao Senhor, não abrindo mão em hipótese alguma, Senhor, da fé que professamos em Cristo Jesus, da nossa comunhão com Ele, da nossa comunhão por meio de uma vida de oração, por meio de uma vida da leitura das Sagradas Escrituras, por meio da nossa vida de comunidade, nos encorajando mutuamente, entendendo que os dias são dias difíceis, mas o Senhor sempre nos dará o escape, o Senhor sempre nos dará a vitória, o Senhor sempre nos conduzirá em triunfo, mesmo em meio à adversidade. Somos gratos, oramos e oramos crendo, porque oramos em um nome por amor a Jesus. Amém. Nós lemos aqui algumas vezes o versículo 19, e nós vamos falar brevemente acerca desse elemento muito importante, aqui no capítulo 11, versículo 19, acerca do santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança do seu santuário. Então nós vemos aí a intervenção divina, Deus governando terra e céus, o Deus presente e o Deus também que está executando os seus juízos. Agora nós vamos adentrar para as 7 taças, onde o juízo de Deus continua sendo evidenciado de forma ainda mais intensa para quem vem acompanhando aí o estudo das Sagradas Escrituras. Eu quero trazer algumas informações. A Arca da Aliança era uma caixa portátil, feita de madeira de acácia, que media aproximadamente 1,25 m de comprimento por 75 de altura. Suas verdadeiras dimensões, se você quiser
avaliar está lá em Êxodo, capítulo 37, versículo 15, não é? Quando o próprio Deus instrui a Moisés. As Escrituras nos informam que durante a caminhada do povo de Israel no deserto, os sacerdotes eles levaram a arca sobre os seus ombros. Fala-se dela na passagem do Rio Jordão, lá em Josué, capítulo 1, não é? Sempre adiante do povo de Israel, conduzindo o povo de Deus à vitória. Não é outra coisa senão um sinal da presença de Deus na vida do seu povo. Depois em Siló, vamos ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Em Betel, no livro de Juízes, capítulo 20, versículo 27. Em Bet-Aven, em 1 Samuel, capítulo 14, versos 18 a 23. Na terra dos filisteus, durante um período de 7 meses, está em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 10. Ali, ela percorreu os seguintes lugares: a casa de Dagon, né, dos ídolos, um dos ídolos dos filisteus. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 2, diante de quem os ídolos dos povos estrangeiros tiveram que se dobrar diante da presença de Deus. Na cidade de Asdod, em 1 Samuel capítulo 5, versículo 7. Na cidade de Gate, em 1 Samuel capítulo 5, versículo 8. Na cidade de Ecrom, capítulo 15, versículo 10 de 1 Samuel. Também em 1 Samuel capítulo 6, versículos 15 a 21, fala-se do retorno da arca da terra dos filisteus para Bet-Semes. Daí ela foi transferida por Quiriat-Jearim, em 1 Samuel capítulo 7, versículo 8. Passou 20 anos aí, passou 3 meses na casa de Obed-Edom, em 2 Samuel capítulo 6, versículos 10 a 13. Daí ela foi para Jerusalém, em 2 Samuel capítulo 6, versículos 12 a 16. E originalmente ela ficava lá no tabernáculo. Posteriormente, ela foi transportada para o templo de Salomão. Eu estou dando a trajetória da história da arca no contexto bíblico. Então, em 1 Reis capítulo 8, versículos 4 a 8, eu acho importante nós lermos esse texto. São muitas informações, mas eu acho pertinente. 1 Reis, capítulo 8, versículos 4 a 8. Queria que Deus ligasse as luzes para que nós tivéssemos uma melhor percepção. 1 Reis 4, 8. E levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. O sacerdote e os levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira, eles estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, uma referência ao lugar santíssimo, ou santo dos santos, lá no tabernáculo, mas agora no templo construído por Salomão, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Em cima desse propiciatório haviam 2 querubins de ouro. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte dos santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que o livro de 1 Reis foi escrito, e nós temos essa referência à arca que se encontra no tempo de Salomão. E nós não sabemos determinar pelas ordens cronológicas, tá? Mas um tempo ela esteve também na casa de Nob e teve também em Gibeão. 1 Samuel 21, de 1 a 11, em Gibeão, 1 Crônicas 21 e 29. A arca, ela tinha determinados nomes
Então ela foi denominada como Arca do Senhor, Arca da Aliança do Senhor. Nós podemos ver isso em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. Eu gostaria de pedir a projeção. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou da tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, para abençoar em seu nome até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que foi escrito o texto de Deuteronômio. Então, nós vemos alguns nomes que são atribuídos à arca, mas nós ignoramos acerca da data do desaparecimento da arca. Existe uma menção tardia, e eu queria ler aí em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3. 2 Crônicas 35, 3. Diz assim: disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, estavam consagrados ao Senhor, ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros, servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Então, nós estamos vendo aí essa relação entre a Arca da Aliança, entre o povo de Israel. É importante que nós façamos essa correlação para compreender o que nós vamos dar continuidade no capítulo 12. Então, nós vemos aí uma relação com o povo de Israel, com a Arca do Senhor. Existe uma tradução que diz, ou uma tradição, melhor dizendo, que diz que Jeremias ocultou essa arca numa caverna, quando lhe servia de habitação no Monte Sinai. Então, nós falamos aqui sobre Jeremias, no livro de Lamentações, e nós falamos também que Jeremias, no período do cativeiro babilônico, ou ele fica no Egito, ou ele fica em Jerusalém. Ele não é levado cativo, diferente de Ezequiel, que foi profeta do exílio, ele é levado para a Babilônia. E existe uma tradição que fala da possibilidade de que Jeremias ele tenha ocultado essa arca em uma região ali nas proximidades do Monte Sinai. Mas eu quero ler aqui o texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta e não se fará outra. Então, aí é uma citação do profeta Jeremias acerca da arca, e depois nós vamos ter dificuldade de encontrar essa arca nos registros bíblicos. E quando ela vem ser citada agora, ela já vem ser apresentada no tabernáculo celestial. O escritor da carta aos Hebreus vai nos falar dessa correlação do tabernáculo de Moisés com o tabernáculo celeste, mas o tempo não nos permite, até porque o propósito não é tratar só da questão da Arca da Aliança, mas é importante que nós entendamos acerca dessas realidades. Então, nós vamos agora encontrar essa arca no templo celeste, e indica que o tempo da restauração messiânica, ela chegou. É essa a conotação, é o que nós compreendemos, e agora eu estou falando aos irmãos dentro de uma compreensão, de uma leitura bíblica, interpretação hermenêutica do Apocalipse de forma literal, não fazendo uma interpretação mais simbólica do texto, buscando uma compreensão mais literal do texto, dentro de uma visão mais dispensacionalista, tá? Então, existem os aliancistas, os nossos irmãos reformados,
que terão uma compreensão bem diferente da nossa compreensão escatológica. Vamos prosseguindo, é só para os amados irmãos compreenderem que, às vezes, existe inclusive nesses canais tipo History, National Geographic, eles, ora em quando, não é, arriscam a busca e a procura dessa riqueza, dessa arca, e já foi feito muito empreendimento em busca dessa arca. Mas nós vamos ter nas Sagradas Escrituras apenas agora a citação do apóstolo João, já contemplando essa arca no santuário celeste. Agora nós vamos para o capítulo 12, e aí vocês vão talvez entender melhor porque a ênfase de enfatizarmos a questão da arca com o povo de Israel. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa figura feminina aqui, ela é uma figura bastante, vamos dizer assim, incompreendida. Os nossos amigos católicos, eles vão entender que essa figura aqui é Maria. É a figura de Maria, a mãe de Jesus. Os nossos irmãos aliancistas, os que são dados à teologia reformada, eles vão entender que é a igreja de Cristo Jesus. Mas os que são inclinados a uma interpretação mais literalista do texto e dentro de uma perspectiva hermenêutica dispensacionalista, vai entender que essa mulher é a nação de Israel. Então nós, dentro da proposta hermenêutica do texto, nós presumimos que essa mulher aqui é a nação de Israel, é o povo judeu. E não creio que seja sem razão que já ao final do versículo 11, já venha uma citação ao povo de Israel, a presença de Deus, a arca da aliança, que foi orientada como o centro da presença, da direção, da orientação divina para aquela nação. Todo o culto do povo de Israel girava em torno da arca da aliança, da presença no lugar santíssimo. Então nós temos essa compreensão. Mas para vocês perceberem como é complexo a interpretação apocalíptica, porque os católicos vão entender, essa mulher aqui é Maria, é a mãe de Jesus. Inclusive existem imagens de que Maria tem nos seus pés uma lua, não é uma meia lua, é uma lua minguante, nos seus pés. Os nossos amados irmãos aliancistas, dentro de uma teologia, como falamos, reformada, eles vão dizer, não, é igreja. Deus só tem um povo desde o Antigo Testamento. Deus não tem dois povos. Deus só tem um povo. Então, eles veem a igreja em sua totalidade desde o Antigo Testamento. Mas os dispensacionalistas, eles entendem que Deus trabalha com dois povos. Inclusive, os dispensacionalistas entendem que a grande tribulação, ela é destinada aos judeus. Ela tem como finalidade trazer o povo judeu ao centro da vontade divina, o povo judeu reconhecendo o Messias. Então, a Arca da Aliança aí, como nós acabamos de falar acerca do capítulo 11, versículo 19, ela apresenta aí o início do governo messiânico, apontando para a pessoa de Cristo Jesus. E entendemos que ela está bem relacionada com o povo de Israel. Então, quando você se perguntar, no período da grande tribulação, quem vai estar aqui na terra fazendo essa obra da evangelização? Porque na grande tribulação haverá conversão, mas os
proclamadores, aqueles que irão anunciar a mensagem de redenção, essa mensagem aí será confiada à nação de Israel. Por quê? Porque aqueles que creem no arrebatamento, lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que fala do arrebatamento, nós entendemos que a igreja, ela está nas bodas do Cordeiro, enquanto existe grande tribulação aqui na terra, e a nação de Israel, nesse momento, ela será levantada, ela irá fazer a princípio aliança com o anticristo, mas ela entende que ela é enganada, ela rompe com essa aliança e é travada uma grande batalha, e ela será, ou seja, quando eu digo ela, eu estou falando da nação de Israel, ela será levantada como instrumento de Deus para a proclamação de que Jesus de Nazaré é o Messias, é ungido, é o Cristo. Essa é a compreensão dentro de uma visão dispensacionalista. Nós somos bem claros, porque existem outras formas diferentes de se fazer a interpretação do texto, e nós tentamos pontuar todas elas na medida das nossas possibilidades e apresentar aqui as nossas convicções. Então, no livro de Apocalipse, nós vamos ver que Deus, Ele nos apresenta várias figuras femininas. E a primeira vez que aparece uma figura feminina em Apocalipse está no capítulo 2, versículo 20. Eu gostaria que o Michael colocasse aí como um símbolo, Apocalipse 2, 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então nós vamos ver aí que quando é destinado a carta às 7 igrejas da Ásia, dentre essas igrejas tem uma figura de uma mulher que simbolicamente ela é chamada de Jezabel. Nós já sabemos que Jezabel é a esposa fenícia do rei Acabe, e que ela introduz na nação de Israel o culto a Baal. Ela, na realidade, é filha de um sacerdote fenício, e, inclusive, aquela mulher cananeia que vem suplicando pela sua filha terrivelmente endemoninhada, ela é da mesma descendência, ela é uma que também ela descende da árvore genealógica de Jezabel. E é por isso que Jesus trabalha daquela forma com aquela mulher, provando-lhe a sua genuína fé. Não é? Ele disse para aquela mulher, olha, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí a gente que olha de fora assim fica pensando, poxa, Jesus pegou pesado com essa mulher. Mas nós precisamos entender todo um contexto. Aquela mulher dentro de um contexto totalmente pagão, e aquele povo pagão, eles viviam como verdadeiros cães, no que diz respeito a viver uma vida de verdadeira reprovação aos olhos divinos. E agora Jesus, ele trata aquela mulher de uma maneira tão, que a princípio nos parece tão dura, né, mas é conduzir aquela mulher a uma trajetória de fé ao ponto dele elogiar o tamanho da fé daquela mulher. Geralmente Jesus, nas Sagradas Escrituras, ele nos reprova pela dureza do nosso coração e pela pequenez da nossa fé. Aquela mulher, embora estrangeira, Jesus vai dizer que a fé daquela mulher é uma fé grande. Mas nós vemos aí que Jezabel é essa figura que representa o quê? Promiscuidade, idolatria. Não é? A palavra prostituição no contexto bíblico, às vezes ela tem conotações um pouco diferentes da nossa compreensão de prostituição. É toda forma de contaminação idólatra. Então, essa mulher aqui é apresentada dentre as 7 igrejas da Ásia. Agora nós vamos falar dessa mulher aqui. Nós vamos ver também a mulher do presente versículo, capítulo 12, versículo 1, essa mulher vestida de púrpura e de escarlate. Ou seja, essa mulher, ela vem vestida com cores de roupas que são usadas somente pela realeza, porque são tecidos finos e caros, púrpura e escarlate, né? E
Gênesis 37, versículo 9. Teve ainda outro sonho, referiu aos seus irmãos, dizendo, aí é o sonho de José, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então essa mulher do capítulo 12, ela tem várias referências bíblicas que nos vão conduzir a uma compreensão de que aqui se trata da nação de Israel. Debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E seriam as 12 tribos, 12 patriarcas. Volto a dizer, dentro da visão do dispensacionalismo. Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ou seja, quem gera o Messias é a nação de Israel. Aí eu quero ler Miqueias, capítulo 4, versículo 10. Miqueias, capítulo 4, versículo 10, por gentileza. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar à luz, porque agora sairá da cidade e habitará no campo e virás até a Babilônia, ali porém serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Mais uma citação ao povo de Israel, que sofrerá como a mulher grávida para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, como 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aí nós vemos aqui já a figura de Satanás. Daniel, capítulo 7, versículo 7. E aqui nós vamos ver a origem do mal. A origem do mal. E nós vamos ver que o mal tem origem no céu, para nossa admiração, não é? Pasmo, não é? E assombro. Vamos ler Daniel capítulo 7, versículo 7. Depois disso eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis que o quarto animal terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e faria em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esses 10 chifres, muito provavelmente, são 10 nações associadas à ação desse inimigo, desse adversário. Então, nós vemos aqui, vi também outro sinal no céu, e um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 7 fala de plenitude. 10 chifres, chifres, autoridade, ele agirá com autoridade. E nas cabeças 7 diademas, né? Ele vai reinar através de grandes potências. E aí esses 7 diademas falam ao domínio de um reino, de um governo, de uma autoridade que ele vai exercer. Versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Aí aqui vai falar da queda do nosso arqui-inimigo, do nosso adversário. Ele arrastava a terça parte das estrelas do céu. Aqui são menção a anjos, que são seduzidos pelo grande dragão, pela serpente. Essa palavra dragão também pode ser traduzida por serpente, as quais lançou sobre a terra, ou seja, aí a queda do grande dragão, da serpente. O próprio texto vai ser claro a respeito disso. O dragão se deteve em frente da mulher, da nação, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nós sabemos que com 2 anos de idade, Jesus teve que se refugiar no Egito por causa da ação de Herodes o Grande, que intentou tirar-lhe a vida. E nós vemos que o ministério de Jesus foi marcado e culmina na sua morte, morte de cruz,
Mas nós sabemos que a morte de Jesus não foi o resultado da vontade, do desejo, dos intentos de Satanás, mas sobretudo do plano divino. Deus desejou, Deus planejou. Satanás, ele presume obter vitória, ele presume obter êxito em seus intentos, em seus planos, mas na realidade Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A mulher, porém, fugiu para o deserto. E nós vamos ver, em algum momento, as 12 tribos, na liderança de José, ali no Egito, obtendo refúgio e provisão no Egito, no deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele se sustém durante 1260 dias. Aí aqui nós vamos ver esse período aqui da grande tribulação. Houve peleja no céu. Aí nós vamos ver que essa realidade aqui, esse texto aqui, ele está aqui apontando para a situação do nosso adversário, apontando para a figura do dragão, que é o próprio Satanás. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e pelejaram o dragão e seus anjos. Ou seja, uma grande luta espiritual. Ou seja, Satanás agora ele é destronado, ele é destituído das suas atribuições, ele é destituído das suas funções. Todavia não prevaleceram, nem se achou no céu o lugar deles, ou seja, ele teve que ser banido da presença de Deus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Aí você já lembra lá de Gênesis capítulo 3, que se chama Diabo e Satanás. Adversário, opositor, o sedutor das nações. O texto aqui é claro em dizer, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui é quando ele é banido da presença de Deus e ele é lançado sobre a terra. Ele é lançado sobre a terra, ele é lançado, por isso ele habita as regiões celestes. Ele foi destituído da sua habitação que outrora, na condição de um querúbio, um ser potentor de luz, resplandecendo a luz do Senhor, que é a luz do mundo, agora está em plena trevas e banido da presença de Deus. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Nós vamos ver que lá no livro de Jó, logo no primeiro capítulo, se você ver os versículos 9 a 11, Satanás se apresenta como acusador, mas agora ele é banido da presença de Deus. Nós vamos ver Zacarias capítulo 3, versículo 1, ele também fazendo acusações contra o sacerdote Josué, mas nós vamos ver que Deus, ele baniu na obra redentora da cruz do Calvário. Satanás agora ele não tem mais autoridade contra a minha vida e a sua vida. As suas acusações contra mim, contra você, elas não são ouvidas por Deus, porque elas foram perdoadas na pessoa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se você crê nisso, pode aplaudir mesmo. Porque tem tanta coisa aqui para a gente falar e tem hora a gente tem que organizar aqui tudo na mente para não se embaraçar. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. A nossa vitória está no sangue do Cordeiro e na sua palavra, no testemunho de Jesus Cristo, que deve ser o meu e o seu testemunho. O testemunho da igreja, do povo de Deus, é que nos concede vitória para a glória do nosso Deus.
Pastor, eu quero vitória. Viva sob a proteção do precioso sangue de Cristo Jesus. Viva debaixo do sangue do Cordeiro. Viva a palavra e proclamando a palavra de Deus. Vivendo um testemunho, se necessário for, pagando o preço com a própria vida, porque não amaram a própria vida. E agora tem uma celebração no céu, capítulo 12, versículo 12, diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo, literalmente adversário, desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Diga comigo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mais uma vez, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui nós vemos, dentro de um contexto da grande tribulação, a nação de Israel sendo convocada por Deus, enfrentando a perseguição. O texto também nos apresenta a origem do mal e a queda, e o adversário de Deus, o adversário da igreja, o adversário de Cristo Jesus, sendo banido da presença de Deus, destituído da sua habitação. Ele não tem nem a chave da casa dele, ele não tem nem o projeto Minha Casa Minha Vida, não deu para ele, não é? Destituído, por isso vive nas regiões celestes, e o próprio Jesus diz que ele vive em busca de um corpo para que esses espíritos, são os demônios, a terça parte das estrelas são os demônios. Veja o poder de sedução do inimigo de Deus, do nosso inimigo, que até a terça parte dos anjos por ele foram seduzidos e da presença de Deus banidos juntamente com eles. A habilidade de seduzir. E uma coisa que eu acho interessante é o fato de Deus, na sua infinita graça e a sua misericórdia, ele, diante dessa rebelião no céu, é uma coisa que está para muito além da nossa capacidade de compreender. O Senhor soberano de céus, terra e de toda a criação, ele concede que Satanás ele faça a sua rebelião, que nada disso está oculto aos olhos de Deus, que ele é onisciente. E com ele traz a terça parte dos anjos. Então veja como a nossa luta espiritual, irmãos, ela é uma realidade que nós só sobrevivemos diante dela por causa do sangue do Cordeiro, por causa da sua palavra, por causa da autoridade de Cristo Jesus na minha vida, na sua vida, senão nós não teríamos condições de prevalecer diante dessa realidade que não está disponível, né, aos nossos olhos físicos, mas nós podemos contemplar com os nossos olhos espirituais. Mas aí o versículo 12 diz, olha, pode festejar, os céus e vós os que neles habitais, ou seja, todas as hostes, a corte celestial. Mas aí vem um ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Jesus ele vai dizer nos evangelhos, eu vi quando Satanás caiu como um raio. E isso aqui acontece em algum momento na eternidade. Alguns acreditam que ele é precipitado sobre a terra e ele vem, de alguma forma, exercer algum governo sobre os reinos minerais antes que a terra viesse a ser habitada. Mas isso é pura especulação, porque Ezequiel vai dizer que ele estava cheio, revestido de pedras preciosas, e alguém vai fazer alguma correlação com os reinos minerais da terra, mas isso é mera e pura especulação. Eu acho que nem convém nós fazermos tantas especulações, uma vez que a Bíblia não é clara a respeito disso. Versículo 13 diz assim, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Jesus, ele nasce da descendência de Abraão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar,
aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, mesmo em meio ao período da grande tribulação, Deus ele guardará o seu povo, e aqui no caso, para os dispensacionalistas, é a nação de Israel, para um fim, para um propósito específico. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Nós vamos ver que essa serpente, ela tem uma capacidade, uma habilidade de realizar também sinais. Como nós vimos que no momento em que Deus capacitou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, e ele lhe deu um bordão, e por intermédio daquele bordão grandes sinais foram realizados, também os magos, os ocultistas de Faraó também realizaram milagres semelhantes. Então nós temos que entender que o nosso adversário, ele tem as suas astutas ciladas, para destruir o povo de Deus, a obra que Deus nos tem confiado. Nós não podemos subestimar o nosso adversário, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. Ou seja, Deus, ele intervém em socorro do seu povo. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então você pode entender isso de forma literal, ou você pode entender isso de forma simbólica, entendendo a grande oposição, como uma ação tão violenta como a correnteza de um rio, dando ímpeto com a finalidade de destruir a nação de Israel. Por fim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós vamos ver a oposição do nosso adversário. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer que ele se opõe a tudo quanto se chama Deus. Se os nossos irmãos reformados estiverem corretos na sua interpretação, eles estão dizendo que nós já estamos vivendo o período do milênio e já teríamos enfrentado esse período da grande tribulação. Se nós, dentro do contexto dispensacionalista, estamos corretos na nossa interpretação, essa é uma realidade que ainda acontecerá. Essa é uma realidade que está por vir. E na nossa compreensão, dentro do nosso entendimento, nessa visão dispensacionalista, a Igreja de Cristo Jesus, durante esse período da grande tribulação, desse confrontamento direto com a antiga serpente, com o diabo, com Satanás, nós seremos guardados por Deus, não como a nação de Israel em um deserto, mas nós estaremos guardados por Deus assentado à mesa de um banquete chamado Bodas do Cordeiro, porque teremos sido levados à presença de Deus. O Senhor Jesus virá, buscará, tomará para si, e enquanto houver grande tribulação aqui na terra, haverá a celebração do encontro da noiva com o noivo. E depois essa nação que foi separada, com um fim, com um propósito específico, para esse momento da grande tribulação, em face à rejeição, à negação, à não aceitação do reconhecimento de que Jesus, o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo, eles novamente, eles terão o seu encontro pessoal com Cristo e se renderão diante do seu senhorio e da sua soberania. Mas o que eu quero dizer aqui para você, para concluir de tudo que a gente está falando aqui, diante de toda essa complexidade do texto, é que nós sempre havemos de ter vitória, Deus sempre proverá o escape, ainda que nós tenhamos grandes confrontos com o nosso adversário, com o nosso arqui-inimigo, Deus sempre terá um lugar para nos ocultar, para nos guardar. E o acusador que se levanta diante de Deus para nossa acusação e diz que ele é incansável, eu acho interessante como ele é incansável nas suas ações dos seus ardis.
nós logo cedemos, nós logo nos cansamos, nós somos, às vezes, muito suscetíveis a um desânimo, mas o nosso adversário, ele não desanima, ele está continuamente, apesar de saber que pouco tempo lhe resta. Isso aqui é muito confortador no capítulo 12 de Apocalipse, a compreensão de que pouco tempo lhe resta, que os seus dias estão contados, que o fim das nossas dores, das nossas crises, do juízo divino, das enfermidades, do luto, da dor, da lágrima, do pranto, da angústia, estão com os dias contados, porque o nosso acusador também está com seus dias contados. O Senhor Jesus, pode aplaudir, para a glória do nosso Deus, Ele retornará em breve, para a glória e o louvor do seu nome. Você tem convicção disto? Você crê nessa verdade? Você crê nas Sagradas Escrituras? Dê um glória a Deus, um brado de vitória, uma salva de palmas, se coloque de pé. Eu convido o ministério de louvor, nós vamos adorar o Senhor, trazer ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e nos colocar diante de Deus e dizendo, sabendo que nenhuma acusação há para aqueles que estão diante de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por causa da vitória que obtemos no Cordeiro, porque Cristo Jesus, por causa do seu sangue vertido na cruz, venceu o nosso adversário. Nele somos mais que vencedores, aleluia. Aquele que foi banido da presença de Deus, não tem nenhuma autoridade, nenhum poder para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu me espanto de hora em quando alguém chegar no meu gabinete e dizer que está macumbado, né? Pastor, fizeram macumba. Eu não creio em crente macumbado. Pastor, porque fizeram um trabalho contra mim. Pode fazer o trabalho que fizer. Satanás não tem nenhuma autoridade sobre a sua vida. O acusador das nossas almas pode aplaudir mesmo, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue vertido na cruz, por causa do testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos deu vitória. Ele faz de mim e de você mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Por isso, erga as suas mãos agora e vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. E você, se rendendo diante do senhorio de Cristo, vai devolver com alegria, como forma de gratidão, seus dízimos e ofertas. Não como obrigação, mas é como gratidão. Aquele que é vencedor e te fez vencedor. E aquele que há de te guardar de todo mal, Ele sempre há de ter um lugar para te ocultar, para te guardar, para te preservar das ações do teu inimigo. Assim como Ele, segundo o livro de Apocalipse, Ele há de guardar a nação de Israel nesse confrontamento com o seu adversário. Segundo a visão dos nossos irmãos, que são os irmãos reformados, eles entendem que o texto aponta para a igreja. Se esses irmãos estiverem corretos, em qualquer que seja a situação, seja o povo de Israel, seja a igreja de Cristo Jesus, sempre encontrará em Deus refúgio, aleluia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Quando os malfeitores e os meus inimigos, eles vierem contra mim, eles é que tropeçam e caem, eles é que tropeçam e caem, eles é que tropeçam e caem, sempre haverá um lugar de refúgio em Deus, creia nisso. Vamos adorar o Senhor, vamos bendizer o seu nome, adore ao Senhor.
Aleluia. Querido Deus, recebe, Senhor, os sons, Senhor, que fluem dessas cordas, as cordas que são manuseadas por mãos que se consagram a Ti, para o louvor da Tua glória. Nós te adoramos, Cordeiro de Deus, por causa do Teu sangue, podemos ter certeza da nossa vitória. Te louvamos, Senhor, porque a Tua obra também fez com que o nosso adversário, ele não obtivesse vitória contra as nossas vidas. No Teu sangue somos protegidos e guardados. Na Tua palavra somos orientados e instruídos. Ensina-nos a viver a Tua verdade. Ensina-nos a caminhar, Senhor, na verdade. Ensina-nos a fazer da Tua palavra o nosso verdadeiro estilo de vida para o louvor da Tua glória. Recebe a nossa adoração, a gratidão do Teu povo, que mesmo em dias difíceis se reúnem para adorar, celebrar, tributar, glorificar, devolver ao Senhor, Deus, os nossos dias como expressão de adoração e gratidão a Ti. Recebe nessa tarde, nesse final de tarde, em o nome e por amor a Jesus. Os amados podem sentar, nós daremos 2 avisos. Nós somos gratos pelos músicos da Escola de Música aqui presentes. Venha aqui, pastor Eloá, diga aqui que eu sou meio surdinho. Vamos lá, eu quero pedir para o meu querido Michael projetar aqui, são 2 avisos, na realidade são 2 convites. Que as inscrições estão abertas agora com as meninas da escola. Essas meninas estão aonde? Fernanda e Suelen. Eu queria que a Fernanda e a Suelen se colocassem de pé, por gentileza. A Suelen não está, só a Fernanda, não é? A Suelen está ali, linda e maravilhosa. Amados, se os queridos tiverem interesse de fazer parte da escola de música, as inscrições estão abertas e essas 2 jovens senhoras, elas são responsáveis pela inscrição. A pastora Eloá estará aqui à disposição de vocês para dar os maiores esclarecimentos acerca do que a escola oferece, amém? Lembrando que todas as medidas de segurança, distanciamento, podem sentar, por gentileza, elas serão tomadas, o número de alunos por classe, obedecendo todas as medidas e exigências sanitárias, amém? E lembrando que você que for usar instrumentos de corda, você não vai precisar tirar nem a máscara, é o uso obrigatório de máscara, lembrando, não é? Desde já eu sei que a equipe que coordena a escola de música será bastante criteriosa para que nós venhamos nos resguardar, tá bom?
Queridos, nós temos a escola de música, ó, violoncelo, violão, violão clássico, piano adulto, canto, guitarra e saxofone. Então, aqui tem o telefone do Josué, também é outro indivíduo aí especial aí fazendo parte dessa equipe da escola, que é o 8841-8445. Você também pode entrar em contato com o Josué. Olha ele, ó, bonitão todo, né? Prosseguindo. Amados, aqui é importante. Nós iremos oferecer um treinamento. Dia 26 é uma sexta-feira e dia 27 é um sábado do mês de março. E esse curso é um curso da Universidade da Família. E esse curso é o treinamento e capacitação de líderes de currículo Hombridade. Então, o curso é Hombridade, ele oferece vários, né, tem uma variedade de temas voltados para o homem. Então, nós vamos trabalhar homem ao máximo. Nós queremos, assim como temos o curso oferecido, e nós já formamos 10 turmas de mulher única, nós queremos iniciar com a Universidade da Família para os homens. E esse curso aqui é para treinamento. Então, vai ser um intensivo. Não é aquele curso que você vai realizar durante um período longo, vendo, não é, de maneira criteriosa o currículo. Não, é um curso de capacitação. E só estarão disponíveis 25 vagas. Só podem ser ministradas para 25 pessoas. E nós iremos fazer cantina, nós iremos fazer o almoço no primeiro domingo de março, no dia da ceia. Nós iremos vender aqui para os irmãos levarem para os seus lares, obviamente, né, delivery. E nós iremos levantar recursos para ajudar nas inscrições, que o valor é de R$150, porque você vai receber um kit de literatura, tanto para o aluno quanto para o ministrante. E nós queremos levantar aqui essa força da rede de homens, que nós possamos, enquanto homens, nos mobilizar. Então, você entra em contato com a secretaria da igreja, tá? Informando o seu interesse. Nós vamos ter fichas de inscrições e, se você quiser, também entre em contato comigo. Só são disponíveis 25 vagas e parte delas nós vamos destinar para as congregações. Então, acredito que nós vamos ficar aqui em torno de 20 vagas. Então, nós vamos contribuir para quem tiver interesse e tiver dificuldade de cobrir as despesas. E o último aviso, por gentileza, esse aqui é um aviso aqui muito importante. Na realidade, é um convite. Né? O Davi está aqui, eu queria que só se colocasse de pé, Davi de pé para quem não conhece, né? Davizão é o meu primogênito, né? Davizão sempre envolvido com a questão de evangelismo, de louvor, graças a Deus por isso. E nós teremos a alegria de, na próxima terça-feira, realizar o culto de envio para a realização da ETED. Então, será um prazer ter você presente nesse momento, para agradecer a Deus por suas bênçãos e pelos direcionamentos que Ele tem dado à minha vida, palavras do próprio Davi. O culto vai acontecer aqui em nossa igreja, data 23, próxima terça-feira, horário 19h30, e nós faremos o culto de envio. Davi ficará 5 meses em treinamento na base da ETED, aqui, Maranhão, ali em São José de Ribamar. Então, ele já é muito envolvido, proativo com o trabalho, projeto de uma Bíblia em cada casa, e ele deseja se capacitar, e se você quiser estar conosco nesse culto de envio, será para nós razão de grande alegria. Eu os convido que estejam de pé, amém? Vamos agradecer a Deus. E se você tem enfrentado dificuldades, adversidades, se você tem enfrentado lutas sem fim, você já sabe qual é o princípio. Busque refúgio. Busque refúgio. Refúgio no sangue do Cordeiro. Busque refúgio na pessoa de Cristo Jesus. Busque refúgio na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, no seu testemunho irrepreensível, e siga os seus passos.
Viva como cristão, pequenos cristos. Viva como um protótipo de Cristo. Viva como uma genuína, para a glória do nosso Deus, uma autêntica vida cristã, refletindo o testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção e retornar debaixo desta bênção e da Tua graça para os nossos lares. Nós queremos apresentar a Priscila, que hoje teve que sepultar o seu pai e se encontra com a sua mãe, Dona Francisca, ali em São Paulo, ainda em estado grave, com a Covid-19. Senhor, sê com esta família, sê com Alexandre, Deus, sê com os demais familiares da Priscila, Senhor. O Senhor conhece a condição do coração dela. Nós gostaríamos de remover toda a dor com as nossas próprias mãos ou com nossas palavras, mas nós não temos esse poder, mas recorremos a Ti, Espírito Santo, que é o Consolador prometido. E sobre a vida de todos quantos se encontram enfermos, queremos apresentar o Jorge Van, que se encontra também se recuperando, ainda hospitalizado. Deus, sê com ele agora, em o nome do Teu Filho amado, e sobre a vida de quantos se encontram enfermos. Quantos, Senhor, estão lutando em prol da sua própria vida. Deus, em o nome do Teu Filho amado, age com mão poderosa. O Senhor que tem poder para destronar o Teu adversário, ainda que ele se levante e que ele ponha contra Ti a terça parte da Tua própria criação, dos Teus anjos, o Senhor sempre prevalece. Deus, Tu prevaleces diante de todas as coisas. Te apresentamos agora os que se encontram enfermos, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Deus, em o nome de Jesus, age, trazendo conforto, consolo aos que se encontram aflitos. Leva-nos agora debaixo da Tua paz. Guarda-nos, Senhor, sob a Tua proteção. E que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, as doces consolações, a comunhão, o poder, a autoridade do Espírito Santo, seja com a igreja de Deus vitoriosa e o povo santo do Senhor, o povo vitorioso do Senhor, o povo que prevalece, o povo que é guardado pelo Senhor, diz. Que Deus abençoe a todos, uma semana de vitória, que Deus lhes guarde para a glória e o louvor do Seu nome.